Você sabe quais são os perigos da hipertensão? Pois é, acontece entre hoje e amanhã em Porto Velho, no auditório da OAB, o segundo simpósio de hipertensão arterial sistêmica. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com o médico João Gemelli, que fala detalhes sobre esse problema que é a hipertensão. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite e estar conosco hoje aqui. Eu que agradeço a honra de estar aqui no seu programa. Então, doutor Gemelli, tem esse evento que começa hoje, já está acontecendo, né? Já está acontecendo. O evento começou hoje pela manhã e ele vai até amanhã no final do dia. E neste evento nós estamos incluindo o tema hipertensão, que é uma doença muito prevalente no nosso meio, ou seja, a pressão alta, né? E nós trouxemos muito do que existe no mundo nesse momento, ou seja, quais são as descobertas, o que tem de novo no tratamento da hipertensão, para justamente trazer para a classe médica de Porto Velho essas informações. Doutor Gemelli, o senhor é organizador e presidente do evento, né? É cardiologista de Porto Velho e também membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia e representante do Departamento de Hipertensão da mesma. Como é estar preparando um evento como esse, como o senhor mesmo já disse, com grandes tecnologias trazendo para Rondônia? Exato. Hoje em dia, a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem debatido muito sobre hipertensão, né? E uma das coisas que a gente tem trabalhado, vocês já devem ter ouvido, a campanha 12x8. O que é a campanha 12x8? É para que as pessoas se convençam que 12x8 é pressão normal. E quando ela não está 12x8 é porque ela está alta, independente da sua idade depois dos 18 anos. Antigamente a gente dizia assim, o idoso pode ter uma pressão um pouquinho maior, porque isso é errado. A criança? Acima de 18 anos, em qualquer idade, a pressão tem que ser 12x8. E hoje em dia, com o aumento da obesidade, com o aumento do sedentarismo, do estresse, a pressão alta está cada vez mais prevalente. O que é? Mais pessoas estão tendo pressão alta na nossa sociedade. Esse número hoje é em torno de 35% das pessoas com pressão alta. Está virando a doença do século, né? Saiu pesquisa recente afirmando que a hipertensão já é mais comum do que um resfriado, do que um resfriado durante um ano. A pessoa tem hipertensão e não tem um resfriado durante um ano. E veja bem, qual é o problema de ter pressão alta? É porque a maioria das mortes hoje no Brasil, elas são de duas doenças apenas. Ninguém morre de avião, né, de malária. Claro que alguns morrem, mas 62% de todas as mortes são por doença cardiovascular. Então, quer dizer, quais são as doenças cardiovasculares? O derrame cerebral e o infarto. E quais são a doença que dá essas duas doenças? A hipertensão. Então, a maioria das pessoas morrem porque são hipertensos. Se nós for lá para os Yanomamis, os indígenas, eles têm longevidade, não os Yanomami da cidade, aqueles que ainda estão na selva. Eles não consomem sal, portanto, eles têm uma longevidade por serem um pouco hipertensos. Então, no Brasil, a nossa expectativa de vida hoje é 72 anos. Em alguns países da Europa, especialmente o Japão, eles já têm uma expectativa de vida acima de 85 anos. Por quê? Porque estão tratando a hipertensão de forma mais efetiva, fazendo com que as pessoas tenham um estilo de vida, que são bons hábitos, melhores do que os nossos. Então quer dizer que o sal é o grande vilão da história? Eu diria que o sal é um dos, né? O maior vilão talvez seja a obesidade, né? Nós, à medida que fomos evoluindo, né, não precisamos mais caçar hoje em dia. Tu vai no mercado, as comidas estão lá, pega o telefone, prontas. A pizza chega na hora. E isso tem feito com que a gente tenha facilidade alimentar muito grande nesse século passado. Fez com que o peso subisse e, crescendo o peso, cresce a obesidade. Por isso se bate tanto na tecla de que para se ter uma qualidade de vida é preciso aliar uma boa alimentação a uma atividade física. Perfeito, perfeito. Se tu não mexer no estilo de vida, você vai ter que tomar muitos remédios para que a sua pressão seja normal. E se você não se convencer disso, você vai morrer antes de uma data, por exemplo, de 80 anos, porque nós fomos feitos para viver acima de 100 anos, o nosso corpo. A gente, por que morre antes dessa idade? Porque os nossos hábitos, as doenças que nos acometem, especialmente duas eu separo, que é pressão alta e diabetes. Se você tem essas duas doenças, ou você decide se cuidar bem, ou você vai morrer antes dos 70 anos. A morte chegar, exatamente. Né?
Saindo daqui, então, acho que imediatamente irei fazer um check-up e rever os meus conceitos em relação à alimentação e atividade. Porque não só eu, mas eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo agora e muitos brasileiros têm uma vida sedentária devido, inclusive, a essa tecnologia toda que está aí nas nossas mãos, a tecnologia a serviço do homem. Perfeito. Essa é a visão que a gente quer trazer para o público que está em casa, né? Hipertensão não é pecado ser hipertenso. O pecado é tu não querer tratar essa doença, né? As pessoas muitas vezes ficam assim, não, mas depois que eu começar remédio, eu vou me viciar e depois eu nunca mais vai poder parar. Claro, a hipertensão está ligada com a idade. A menos que tu descubra uma maneira de rejuvenescer ao invés de envelhecer, é a única chance de tu te libertar da hipertensão. Doutor, a hipertensão ela tem cura? Não, a hipertensão é uma doença que não se cura. A hipertensão é uma doença que controla-se com medidas de estilo de vida e com remédio, sempre. E você tem duas opções. Eu costumo dizer para os meus pacientes, ou tu controla a pressão e fica vivo, ou tu não controla e espera a morte. Não tem cura, mas tem a prevenção, que é o que a gente está falando agora, exatamente, né? Mas tem medidas não farmacológicas. E tem as questões aí fantasiosas, folclóricas da população. Todo mundo tem uma dica e um remedinho que diz que dá certo para curar a hipertensão. Essa questão que o pessoal fala, de chuchu, algum tipo de legume, algum tipo de fruta, existe realmente isso ou é um mito? Não, isso é um mito, isso não existe. Chuchu não baixa a pressão arterial, alho não baixa a pressão arterial, berinjela não baixa a pressão arterial. Dependendo de como for feito, cada um desses aí aumenta, né? Se for uma berinjela salgada e fritinha, ela vai aumentar a pressão arterial. Com certeza. Né? Mas uma coisa são só 4 coisas que realmente fazem diferenças quando a gente quer tratar a hipertensão. Vamos separar algumas. Peso. Quanto mais pesado, maior é a pressão. Então, se você é hipertenso, a primeira coisa que você tem que fazer é perder peso. Porque perdendo peso, a pressão baixa. E se você não é hipertenso, a primeira coisa que tem que fazer também é perder peso para não se tornar... Para não se tornar hipertenso. Eu costumo brincar nas aulas que eu dou, dizendo assim que a gente já nasce hipertenso, né? Porque depois que nasceu é uma questão de anos se tornar. Agora tem alguns felizardos que chegam aos 80 anos com a pressão normal. Essa é a minoria da população. Então, a segunda coisa que eu selecionaria é exercício. Se você fizer atividade física, você vai ajudar a pressão a baixar. Se você comer fibras e verduras e legumes, você vai ajudar também a pressão a baixar. E por último, se você diminuir uma coisa que é terrível na nossa sociedade, que é o sal. Quanto mais sal, mais hipertensão. Sem dúvida. Doutor, os palestrantes para este evento de hoje e amanhã? Os palestrantes vieram de fora, a maioria deles, vieram de Porto Alegre, Goiânia, Brasília, Natal, enfim. E esse evento vai acontecer ao longo de hoje e de amanhã. E o público-alvo? O público-alvo nosso são os médicos, obviamente, esse conhecimento é trazido para médicos de todas as especialidades, estudantes ou profissionais da saúde, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, enfim, qualquer profissional que atue na área de saúde, porque ele vai achar algum paciente dele que tem hipertensão. Tá certo, então, doutor Gemelli, muito obrigado pela sua participação, sucesso no evento, muito obrigado especialmente pelas dicas, que eu tenho certeza que muita gente em casa também está agradecendo. Obrigado e obrigado pelo convite. Tá certo, tenha um bom dia.